Daniela Prado, Pilar Meireles, Raik, Silvano Avelar e Tarzan Leão, no Sempre um Papo Paracatu. O vídeo se inicia com um vídeo institucional da King Rose, patrocinadora do evento. No início, lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, venda de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de dança, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. O evento ocorreu no dia 24 de agosto de 2025, no Museu Histórico Municipal de Paracatu. A roda de conversa acontece em uma sala com paredes brancas ornadas com azul. Ao fundo há um palco onde 6 cadeiras foram dispostas de maneira centralizada. No canto esquerdo se encontra uma mesinha que carrega uma jarra de água, copos e livros. Ao fundo estão os banners em tons de branco, azul, rosa, roxo e preto. Centralizado, lê-se: Sempre um Papo, ano 39. Ao lado esquerdo, lê-se: Literatura em todos os sentidos. E ao lado direito estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Silvano Avelar, um senhor negro de cabelos grisalhos, curtos, rente à cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas cinza escuro e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Pilar Meireles, uma jovem negra que possui cabelos cacheados e longos de tom castanho. Ela traja camisa de mangas compridas de tom cinza e calça jeans. A terceira pessoa sentada é Daniela Prado, uma mulher branca de cabelos ondulados castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja macacão de tom marrom, ornado com botões vermelhos. A quarta pessoa sentada é Tarzan Leão, um homem branco cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça uma touca listrada de azul e branco. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas branca e calça jeans. Usa óculos redondos de aro marrom. A quinta pessoa sentada é Raik, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas curtas de tom laranja e calça branca. Usa óculos retangulares de aro fino. A sexta e última pessoa sentada é o intérprete de Libras, um homem negro que traja roupa preta. Ele traduz simultaneamente tudo o que é falado. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Eventualmente, alguns telespectadores são convidados a interagir com os convidados, e estes recebem o microfone quando falam. Palavras, escreve sobre o que poucos veem. Ela é vencedora do prêmio de redação do 2º Flip Paracatu, é autora de Anjos Também Sabem Amar, da editora Suíque, e até mesmo A Brisa Suave tem seus momentos, também da editora Suíque, 2024 e 2025. E sabe qual é a idade da Pilar, gente? 17. Que coisinha, né? É muito bonitinha. Ela é a nossa Pilar. Pilar também se expressa por meio da música, dos esportes, da pintura e do desenho. E em tudo que cria, carrega sua essência e o desejo de dar o melhor de si sempre. Seja muito bem-vinda, Pilar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Quero agradecer ao Sempre um Papo também por estar presente. É uma honra estar aqui. E boa noite. Como vocês estão? Então, tá tudo bem, então. Fico feliz. Seguindo a ordem da idade, do mais novo para o mais velho, Raik é escritor, roteirista, editor, professor de escrita criativa e produtor cultural, autor dos livros Para Hoje, Respire, Folhas em Branco, O Céu Azul dos Balões e Dentro de um Abraço. Também assina a obra teórica A Essência da Escrita. É editor na Suíque Editora e fundador da agência Praina Cultural. Criador e host do podcast Live com o Autor, já entrevistou centenas de escritores nacionais e internacionais e mais de 600 horas de conversa sobre literatura. Bem-vindo, Raik.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. E é isso, vamos conversar sobre literatura. Aqui à minha esquerda, Tarzan Leão, nasceu vou falar então, em 1965, em Ipueira, porém mais tarde migrou para Caicó, também no Rio Grande do Norte. No ano de 1986, deixou o semiárido e em terras mineiras fez-se frade dominicano. Vocês sabiam disso, gente? Largando o hábito dos 6 anos depois. Sobrevivente das constantes secas que assolam o sertão do Seridó, já fez de tudo para sobreviver. Já foi redator de rádio, servente de pedreiro, repórter e editor de TV, professor, produtor musical e cantador. É bacharel em filosofia pela CES, UFMG, e especialista em teologia bíblica e sistemática pela CEPAG Mackenzie. É autor, dentre outros, de Paixões Proibidas, Verás que um filho teu não foge à luta, Orar como Jesus orou, A Espera do Rei e Sumo Gáudio. Vive em Paracatu com sua esposa Ana e é pai de Sandino e João Mateus. Boa noite, tudo bem com vocês? É bom ter vocês aqui, é bom estar no Sempre um Papo. Eu conheço Sempre um Papo desde quase do princípio, né? Aliás, eu tenho o livro que foi tema do primeiro Sempre um Papo, que é O Dia de Ângelo, de Frei Beto, que foi quem deu o nome desse projeto ao Augusto. Então, há muito tempo que eu via, acompanhava muito nas TVs públicas e nunca me imaginei no Sempre um Papo. Bem-vindo. E, para terminarmos, né, agora, gente, tá contando para vocês que ele é o mais velho dessa mesa, com toda a honra, não parece. Silvano Avelar é paracatuense, professor aposentado, advogado, é agente cultural, atuando como escritor, compositor, músico, cantor, seresteiro, carnavalesco e produtor cultural. Autor do livro Praia do Macaco, lançado em 2023. Graduado em Letras e Direito, é acadêmico desculpe, Tarzan, eu esqueci de dizer que você também é acadêmico da Academia de Letras do Noroeste de Minas, assim como também Silvano é. Foi premiado pela Lei Paulo Gustavo na fase municipal como mestre de cultura, pela Lei Aldir Blanc, etapa estadual Raízes de Minas, e recentemente premiado pela Aldir Blanc Municipal, que resultou na publicação do livro ao qual nós vamos ter um pouquinho de conversa hoje, que é o Incontroversos. Recebeu ainda a premiação no projeto Moradores, plataforma semente do Ministério Público, foi vereador e autor, dentre outras leis, a que instituiu a Bolsa de Produção Literária. Bem-vindo, Silvano. Boa noite, pessoal. Boa noite, os colegas aqui da mesa, todos vocês que estão aqui presentes. É um grande prazer estar aqui com vocês, como o vovozinho da turma. Estou vendo a nossa mais experiente. A nossa queridíssima, que é praticamente a idade da minha neta, viu, gente? Tá bom? Eu já tenho neta dessa idade, tá bom? Estamos aí para falar um pouco do meu livro, dos meus livros, né? Da nossa trajetória cultural e literária em Paracatu. E uma das grandes propostas da Academia de Letras do Noroeste de Minas é propor esse diálogo intergeracional, é fazer essa costura entre os mais novos, os mais velhos, os que estão chegando agora e trazer mais gente, né? O Sempre um Papo abre esse espaço hoje para as letras em Paracatu, para que a gente possa conversar um pouco sobre o que fizemos aí nos últimos anos, o que publicamos. Eu estou também aqui hoje como autora, não só como mediadora, né? E eu sou formada em letras, com doutorado em linguística e língua portuguesa, sou professora no IFTM há 15 anos, trabalho também como produtora cultural e me aventuro na escrita de poesias, né? Durante muitos anos na minha vida. Obrigada. Durante muitos anos na minha vida, a minha escrita foi estritamente acadêmica, né, publicando só o que era o resultado das minhas pesquisas, mas eu tenho me aventurado aí nessa oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a minha obra. Mas eu vou deixar o pessoal falar e comentar, né. A gente vai agora fazer o contrário. Vamos dar a palavra para o mais velho? Silvano, com você. Quem diria, né, que o pessoal que eu seria apresentado como mais velho, porque eu tenho, viu, Daniela e vocês que estão aqui, eu sou
um idoso que às vezes eu não me reconheço muito como idoso, não. Eu não sei se é por causa do meu corpo, né, que é franzino, então sempre eu acho que eu sou criança. Às vezes eu durmo, quando eu acordo, penso, nossa, eu tenho que jogar uma peladinha ali na praia do Vigário, do Matinho, e depois eu lembro, nossa, não é isso não, eu já sou Silvano Avelar, sou escritor, sou advogado e tenho que trabalhar. E vou realmente completar 69 anos. Eu me lembro de Florival Ferreira, que a Ruth, esposa dele, está até aqui, né, estava aqui ainda, e Florival brincava sempre assim, esse ano eu faço 69. É mais ou menos a situação minha também. Na realidade, eu tenho 68 anos e vou completar em novembro 69 anos. Mas para mim, viu, Daniela, e vocês que estão aqui, e vocês que estão acompanhando pelo YouTube, é realmente um grande prazer, né, fazer parte desse programa, né, desse canal Sempre um Papo, que eu já acompanhei várias vezes também, né? Sobre a minha obra literária, gente, o último livro, esse livro Incontroversos, que eu publiquei esse ano, é um livro que traz a antologia poética de várias coisas, de vários poemas que eu já escrevi na minha vida e que nos últimos tempos eu acabei escrevendo mais e que resolvi colocar nesse livro até o meu posicionamento mesmo, a minha indignação sobre tanta coisa estranha que tem acontecido no nosso país e no mundo. Né? O livro Incontroversos, eu costumo dizer o seguinte, que ele é incontroversos, as pessoas perguntam por que é incontroversos, né? Mas é incontroversos porque os versos que eu apresento, eu considero, da forma que eu apresento, eu considero que eles são incontroversos, ou seja, não existe controvérsia sobre essas situações, esses crimes e coisas terríveis que têm acontecido no nosso país. Né? A questão do racismo, da homofobia. Então, é tema do meu livro, por exemplo, a necropolítica. Tem gente que fala, mas necropolítica não existe. Existe, né? Existe, infelizmente, tem muito político que gostaria de matar determinada camada da sociedade, exterminar determinada camada, principalmente os mais pobres, né? Para que sobrevivesse aí os mais poderosos. E essa necropolítica existe, já existiu no Brasil, no governo anterior, existe no mundo, em vários governos aí, né? Então, no livro eu falo sobre isso, tem poemas sobre necropolítica, tem poema, por exemplo, sobre... Eu tenho nesse livro poema que fala de situações diversas que têm acontecido no país e que têm acontecido no mundo também, como, por exemplo, situação de pessoas que negam tudo, ou que querem negar aquilo que é óbvio. É por isso que o livro chama Incontroverso. Quer negar o que é óbvio, não é verdade? Nós tivemos no Brasil também, e tem ainda pessoas que fazem isso, né, que entram nessa onda do negacionismo, e como diz meu amigo Flávio, que participou da mesa comigo no Fliparacatu, do chamado niilismo, né, que é a negação do mundo, a negação não apenas de Deus ou das coisas de Deus, mas a negação do ser humano, que são, digamos, favoráveis a toda essa desumanização que acontece no mundo. E no meu livro eu falo da desumanização também, do negacionismo, da desumanização também. Mas esse livro, Incontroversos, ele já me trouxe algumas alegrias e algumas tristezas depois que eu publiquei o livro, viu, Daniela e colegas também. Aliás, acontece muito com a gente. Você publica um livro pensando uma coisa e, de repente, o livro te dá uma rasteira, né? A rasteira que eu estou querendo dizer é o seguinte, de repente, depois de publicado, você começa a receber determinado... Eu recebi muitos elogios, né, pelo livro, claro. Mas eu recebi algumas críticas que eu fiquei preocupado com isso. Né? Por exemplo, alguém me disse assim, por que você fala tanto de política, de questões políticas,
e sociais nesse livro. Literatura não é para isso. Literatura é para lirismo. Literatura é para romantismo. É para as pessoas se deleitarem, né? Quando vão ler, se sentirem bem. Então eu penso o seguinte, olha, aí eu repito, e repeti para essa pessoa que me criticou nas redes sociais a respeito disso, que na realidade é o seguinte, eu seria até um covarde se eu não tivesse coragem de externar numa obra minha o meu pensamento. O que eu acho realmente da questão política. Já fui vereador em Paracatu, estava comentando ali agora, assumi a Câmara 5 vezes aqui em Paracatu, 3 mandatos como titular e 2 mandatos como suplente. Tive uma militância política de 50 anos aqui em Paracatu. E seria covardia se eu escrevesse alguma coisa e nesse livro não escrevesse sobre essa situação. Sobre a politicália. Tem um texto lá, tem um poema que fala especificamente da politicália. E a politicália o Rui Barbosa, quando se referiu à politicália, que ele fazia comparação entre política e politicália, ele dizia o seguinte, a política é a arte do bem comum, de fazer pelo bem comum, pelo bem da população. A politicália é o inverso. A politicália é aquilo que faz parte dos povos de mentalidade estragada. E aí, quando ele se referia à politicália, ele falava assim, tem politiquice, tem politicaria, tem politiqueiro, mas o alha é um sufixo que fere como um ferrete. E aí, no meu livro, eu escrevi sobre politicália, né? E alguém me criticou porque eu falei de politicália. Olha o que está acontecendo no Brasil, no Congresso Nacional, né? O que aconteceu aí nos últimos dias? Foi politicário ou não foi? Pessoas que têm a preocupação apenas, foram eleitos para o povo, viraram as costas para o povo, os nossos congressistas, pelo menos os deputados, para votarem lei para impunidade deles. Somos nós que vamos decidir a partir de agora quem é que pode ser investigado. Tem politicária pior do que essa, né, gente? Então a gente precisa ficar atento para isso. É preciso estar atento e forte. Não temos medo de temer a morte. Aí nós vimos os nossos sexagenários, os nossos cabeças brancas como eu, irem lá no Rio de Janeiro e subirem nos palanques, aliás, num trio elétrico, não era palanque, para cantar, mas para falar para o povo, olha, fala alguma coisa. Não deixa, faça alguma coisa. Não deixe que os nossos congressistas façam o que eles estão fazendo. Então, o meu livro, ainda bem que o meu livro falou sobre politicália, sobre politiquice. Né? Mas o livro também, e antes de terminar, colocar para vocês o seguinte, mas o livro também, gente, tem o lado light do livro. Né? Então, o livro, ele fala até de pássaros. Né? O meu livro, eu faço homenagem para minha neta Gabriela. Eu estava lembrando dela aqui agora, né? Que vai completar 16 anos, e faço essa homenagem para ela. Meu livro fala, por exemplo, do Cineiro Centenário de Paracatu. Sou Ildeu Novaes. A homenagem que eu faço para esse homem tão importante para a nossa cidade. Então, temos poesias, poemas de todas as formas nesse livro, mas não poderia deixar de falar da politicária, né, gente? Tinha que falar. Além desse livro, eu tenho outro livro, que é o livro que eu lancei em 2023, na Flip Paracatu, que é Praia do Macaco. Se tiver tempo, eu falo mais um pouco depois de Praia do Macaco, porque Praia do Macaco também tem crítica social e política em Praia do Macaco. Mas fala dessa praia que eu vivi nela, que eu convivi nela, desse córrego rico que o homem destruiu. Que o homem destruiu e está destruindo cada vez mais. Mas tem muita historinha bonitinha também no livro Praia do Macaco. Se tiver mais tempo, eu falo depois. Tchau. Interessante, né, Silvano, você colocar esse exemplo que nós vivenciamos esse final de semana, o quanto que a arte, né, ela é também instrumento de engajamento, né, social. A arte nasce para mover também os sujeitos, não apenas nessas questões
filosóficas, existenciais, né? Quando você fala que o seu livro é mais light, né? Eu penso que você tenha querido dizer sobre isso, né? Mas quem é escritor sabe do poder que a palavra tem, porque a gente sabe que nós somos resultado do poder que a palavra teve na nossa vida, né? E não tem como nos dissociarmos disso. Somos sujeitos políticos, respiramos, nascemos, somos sujeitos políticos. Para a gente seguir a ordem, eu acho que tem uma pessoa que vai falar muito bem para nós sobre essa questão do que a literatura representa na formação de ser sujeito, de ser Tarzan. Fala um pouco para nós, Tarzan, das suas obras. Olha, o primeiro livro que eu publiquei foi aqui em Paracatu. O primeiro foi Pânico na Rua da Bahia, que eu publiquei num jornal, como folhetim. Eu gostava muito da ideia de Machado de Assis, por exemplo, os livros dele, todos ele publicou primeiro no Diário Carioca, nos jornais do Rio, para depois virarem livros. Dostoiévski também foi assim. Então, eu me inspirei muito nessas figuras e escrevi aqui... Você sabia que Assombramento de Afonso Arinos, que foi... Pelo Sertão de Afonso Arinos também foi publicado em folhetim? Não sabia. Foi. Eu publiquei 3 livros aqui, então, como folhetim. O Pânico na Rua da Bahia. Depois, eu publiquei um livro que, há 25 anos, talvez tenha causado a maior polêmica literária que Paracatu tenha vivido, que foi Proezas de Birozim. Um livro eu escrevi em sertanejo dialetal. Conto a vida de um menino, de um garoto que está fazendo descobertas, a descoberta da morte, do sagrado. E, no meio dessas descobertas, ele faz a descoberta do sexo, da sexualidade. E o texto conta como foi essa descoberta. E, literalmente, chegou a se reunir um grupo de homens aqui em Paracatu para tocar fogo na minha casa. Eu fui avisado por Calmon, João Fonteles Calmon, colega de academia, que eles tinham se reunido e iam tocar fogo na minha casa. Então, foi uma coisa nessas proporções, as gerações novas não sabem disso. Mas eu continuei escrevendo assim mesmo. Depois publiquei mais 2 livros também, como folhetim, que foi A Farmácia de René Girardi, que saiu em jornal e toda quinta-feira no paracatu.net, e De Deus que Veio a Palavra. Foi um livro que saiu publicado nas redes sociais, depois se tornou livro. Então, desde quando eu estou aqui, que eu escrevo... E aí, o primeiro livro publicado em formato de livro aqui foi Aboios, que eu escolhi para lançar dia 1º de abril, porque eu queria sempre... Eu trabalhei muito essa questão de símbolo e achava legal lançar o livro no dia da mentira. Bom, e escrevi muitas coisas. Quando eu fui ordenado pastor, em 2017... eu diria que eu tive um bloqueio criativo. Eu fiquei pensando assim, bom, e agora? Agora é sempre bem complicado. Eu sou pastor da igreja presbiteriana, uma igreja tradicional, conservadora, e eu precisava ter muito cuidado. Se eu fosse produzir teologia, que teologia era essa que eu ia produzir? Porque eu trabalho com teologia. Literatura de ficção eu nem cogitava publicar. Não vou mexer com isso. E aí tive um bloqueio, quase não escrevi, mas depois eu resolvi, e aí, um dia próximo do Natal, me veio a ideia de escrever A Espera do Rei, que é um livro pensado no período do Advento, que é aquele tempo que antecede ao Natal de Jesus Cristo. É um livro de teologia. A minha matéria-prima é a Bíblia para escrever. Pasmem, o meu livro Paixões Proibidas, que saiu num jornal aqui que não existe mais, Dinâmico, um livro que lembra muito Nelson Rodrigues, foi um livro que quase todas as histórias que tem lá eu tirei da Bíblia, a fonte de inspiração. A Bíblia é a minha grande matéria-prima, a Bíblia e a vida, a realidade. A Bíblia como um livro de conhecimento muito antigo. E aí escrevi A Espera do Rei, esse livro, e aí pronto, esse trem assim, minha cabeça pirou, endoideceu, porque aí é um tanto de coisa. Hoje a Ana reclamou, você precisa centrar mais, porque eu larguei minha carteira de documentos no bolso de uma bermuda, coloquei no cesto de roupa suja, a sorte é que ela olha, se não tinha...
e eu pensei que eu tinha perdido na rua. Ela disse, você tem que centrar, você está só com um livro na cabeça, só com um livro na cabeça, mas é exatamente assim que eu me sinto quando estou em processo criativo. É como uma mulher quando está no processo de gestação, aquele menino está crescendo, está crescendo. Então eu estou nessa fase. Saiu agora esse livro, eu peguei a minha, porque para ser ordenado pastor presbiteriano, a gente tem que fazer o que seria um TCC, mas para a igreja é chamado de tese. Eu tive que produzir uma tese como requisito para ser ordenado pastor, que eu dei o título em latim, Sumo Gaudio, a jornada da maravilhosa graça de Deus no... Não, a jornada da abundante graça de Deus no mundo, Sumo Gaudio. Eu peguei Sumo Gaudio, que aí tem todas as características de um livro chato, técnico, de uma tese, imagina uma tese ou uma dissertação de mestrado, estaria mais próximo da dissertação de mestrado. Eu pensei, não, eu vou tornar esse texto palatável, legal. Aí transformei todo o livro em diálogos, em conversas, debatendo teologia, que é sobre a graça de Deus, a graça comum e a graça especial. Simulei a história dentro de uma sala de escola dominical. Me lembrei muito de uma sala de escola dominical na Vila Mariana, onde eu comecei, na igreja presbiteriana, onde tínhamos muitas conversas boas. E alguns textos que eu achava que eu iria mutilar se eu transformasse em diálogo, eu deixei o texto, e aí o professor diz assim, olha, eu vou deixar esse texto aqui para vocês lerem, e semana que vem a gente discute o texto. Tem um texto, por exemplo, que eu quis homenagear uma pessoa que eu acho que é uma homenagem merecida. Um texto foi publicado no jornal O Lábaro. Eu disse, olha, eu trouxe aqui, vou entregar para vocês o jornal O Lábaro, que tem um texto para a gente discutir semana que vem. Sumo Gaudio sai na primeira quinzena de outubro. Então eu tive agora esse. Sumo Gaudio foi escrito em julho de 2016. Mas tem um outro livro que eu escrevi há muito tempo, talvez 2015, antes disso, bem antes, que se chama De Volta à Infância Perdida. É um livro de literatura infanto-juvenil, esse vai sair em novembro. É como se fora Sandino. Eu estou entendendo direito? Foi um lançado agora, lança um agora em outubro. Isso. E outro em novembro? Estava tudo pronto. Bom. Estava tudo pronto. Eu não escrevi agora. Só o Sumo Gaudio que eu reescrevi. Esse outro não. Ele até tem uma cópia dele aí, De Volta à Infância Perdida, em capa dura, tá aí para vocês verem. Lá tem a data que eu escrevi, que eu não lembro. É um menino, Sandino, meu filho, que aos 16 anos foge de casa e faz uma viagem para o Rio Grande do Norte de carona. Eu aproveitei as viagens que a gente foi, então todas as cidades pelas quais a gente passa, ele vai pegando carona aqui e ali até chegar em Ipueira. É um texto muito bonito, muito singelo, muito delicado. Literatura infanto-juvenil, no fim do livro, com aquele tanto de perguntas que aqueles livros da Vagalume trazia, tem aquelas perguntas, esse sai agora. Mas eu quero só, para encerrar, falar de um outro livro, que essa é minha grande experiência. Eu escrevi um livro que se chama Cocada, Filhóis e Lágrimas. Esse livro é muito bonito. Assim, vai sair ano que vem, se Deus quiser, até março. Abril, até abril do ano que vem. Tá justificado ele perder a carteira, né, gente? Não sabe onde é que está. E aí, o Cocada... filhóis é uma comida, uma iguaria que tem no sertão potiguar. É feito com batata doce, farinha de trigo, ovos. A gente prepara a massa, depois faz uns bolinhos pequenininhos, tamanho de uma bola de gude, um pouco maior, frita no óleo, e aquilo é comido com melaço de cana, que lá a gente chama mel de rapadura. É uma iguaria. E aí tem esse nome, porque eu estava na minha cidade, tinha ido logo depois da morte de minha irmã Gitana. O livro é sobre a experiência de morte que nós tivemos na nossa família, de perda de Gitana. E aí eu chego numa areazinha, meu pai está fazendo cocada, chorando. Meu pai tinha chorado quando eu era bebê, tinha quase 60 anos que ele não chorava.
nem quando os pais morreram, irmãos, e chorou na morte de minha irmã. Chora até hoje. Eu cheguei, meu pai estava fazendo cocada e chorando, assim, chorando, soluçando, né? Um dia de manhã. Depois eu volto à tarde, minha mãe está fritando filhóis, chorando, fritando filhóis e chorando, chorando. E aí a história me veio pronta, cocada, filhóis e lágrimas. E aí eu conto essa história. Esse livro foi lido já por 2 pessoas, que foi Ana, e pelo meu sobrinho, que é filho de gitana. Ana, no dia que ela terminou a leitura do livro, eu estava numa atividade da academia, no sábado, naquela nossa lá, o que foi que teve na última vez que a gente teve reunião na academia? Não, foi uma roda de sábado. Conversa com o pessoal do Cultural? Pronto, aquela roda Sim, de sim. conversa do Cultural. Eu cheguei lá em casa, eu pensei que Ana estava passando mal, assim, chorando muito, 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 muito. Mas era muito, que eu nunca tinha visto Ana chorar daquele tanto, né? Com essa história. E esse livro vai sair ano que vem. E o filho de gitana, hoje cedo, né? Ó, tio, terminei de ler o livro, tal, tal. O livro, eu peguei esse fato e criei toda uma história, porque eu não estava lá. Pedro, você aparece nesse livro, viu? Pedro Alvernaz, que está aqui. Minha irmã teve câncer e uma situação muito difícil e morre, não morre, aquela loucura. E Pedro, eu falando com Pedro, Tarzan, veja se Patos tem avião, UTI, tirar a gitana. Eu disse, cara, você conhece minha casa, você já foi lá na minha casa 2 vezes, como é que você vem me propor um negócio desse, tirar minha irmã de avião UTI? Você não conhece minha família, não? Ele disse, não, veja se tem, o resto você deixa comigo. Então, Pedro está nessa história. Pedro tinha que estar nessa história porque ele faz parte desse núcleo de família, né? Agora eu vou encerrar. Aí, esses dias, é por isso que eu estou doido. É uma outra história que eu estou escrevendo. Hoje fechei 100 páginas já. E essa eu estou escrevendo assim compulsivamente, porque a história vem, eu estou fazendo alguma coisa, estou na cozinha almoçando, aí vem um capítulo, eu corro, tenho que anotar, fazer. Ana, né, fica preocupada. Enfim, eu estou nesse processo criativo assim, doido, porque também a vida é breve. Obrigada, Tarzan. Como é bonito, né, a gente perceber que as nossas obras, a literatura, né, em si, tem essa possibilidade de, ainda que uma manifestação artística, poder tocar nas feridas sociais, poder falar de uma coisa que é tão universal como a morte, como as experiências familiares. E vou contar uma pequenina história, né? Eu tenho uma colega de trabalho, professor de história, e o meu último livro, né, esse livro publicado recentemente, ele é um livro para você ler assim, numa sentada. São 100 poemas, muito pequenininhos e tal. E ela virou para mim e falou assim, olha, eu não estou conseguindo ler o seu livro da forma que eu gostaria, porque o poema que eu leio me remete muito a coisa que eu vivi na minha infância, aí o outro me remete muito a que eu vivi com a minha mãe. Falei, olha, somos contemporâneas, né? Nós temos a mesma, acho que é quase a mesma idade, né? E a literatura, a beleza da literatura para mim é isso, né? O que você tem de experiência com a perda de sua irmã, com que tudo isso mobilizou na sua vida, né? O que Silvano traz de experiência da vida dele enquanto agente político da cidade, como que isso reverbera na literatura. Mas aí eu vou fazer uma perguntinha rápida para os dois. O seu processo de escrita, Silvano, é assim igual de Tarzan, que vem do nada, tem que largar tudo que está fazendo? Uma curiosidade. Então, não é bem assim não, sabe? Eu sou mais metódico, né, para escrever. A minha vida é uma correria danada também, né? Então, entre advocacia e outras coisas que eu faço, e às vezes mas comigo acontece muito o seguinte. Eu, por exemplo, se aparecer naquele momento aquela vontade de escrever, né? E se eu estiver assistindo uma novela, eu gosto de assistir novela também, viu, gente? E estiver à frente da televisão, às vezes, ultimamente eu tenho feito isso. Eu escrevo no celular, eu digito ali mesmo no celular, sabe, e faço alguma coisa ali. Ou seja,
O barulho não me atrapalha. Entre quem matou Odete Reutemann. Mas assim, às vezes me inspira, determinada situação, acaba me inspirando. O barulho também lá fora, ou qualquer coisa, as coisas me inspiram. Mas assim, é aquela coisa que vem de supetão, né, que eu preciso fazer e tal. Mas não é uma coisa assim de ficar como Tarzan está ficando, que ele mergulha, né? Ele faz essa imersão na literatura da forma que ele faz. Eu não consigo fazer isso. Aí escrevo uma coisinha agora, depois escrevo outra coisa depois e vamos embora. Deixa só, eu tenho direito a uma réplica. Claro. Essa história que eu estou escrevendo, só para citar uma coisa, mulher, filha, esposa. É um livro que até agora só mulher vai falar nele. São 3 narradoras, né, principais da história. E aí é uma história muito louca. Eu estava fazendo academia, eu estava naquele trem lá no Remada Baixa. Vap. Aí parei, fiquei. A história veio, e aí quando vem um capítulo, a terceira parte do livro, a quarta parte, desculpa, As Irmãs, o nome, As Irmãs. Eu não tinha a quarta parte, ela me veio pronta, eu fazendo Remada Baixa me veio pronta, e eu não tinha nada, corri, eu fui lá, Solange me dá uma caneta, e escrevi no meu braço. O que é? Eu disse, é porque veio agora pronta a quarta parte de um livro que eu estou escrevendo, eu estava fazendo Remada Baixa. Ela disse, eu já vim aqui, porque você estava muito esquisito. Você parava e ficava aí, viajando, olhando assim para o além. Então, quando eu entro em processo criativo, eu fico desse jeito. E ai de quem pedisse para revezar nesse exercício, né, gente? Obrigada, Tarzan. Passamos, então, a palavra agora para o Raik. Conta para nós um pouco, Raik, do seu processo criativo e dos livros que você está trazendo também para a gente. Diferente deles, eu não escrevo mais, né? Atualmente, eu não estou escrevendo. Quando eu me mudei para Paracatu, isso há uns 8, quase 9 anos já, que eu moro em Paracatu, eu e a Suelen e agora a Aurora, né? E havia um momento da minha vida que eu vivia assim, né? Eu não vivia, eu só escrevia. Tanto que eu cheguei a dar tendinite no meu braço, né, no meu pulso, e aí eu criei um mantra para mim, que eu dizia sempre, escreva até sangrar os dedos, né? E então eu entrava numa paranoia e aquela coisa. Às vezes eu não saía, tinha festa de família, eu não ia. E aí isso me acontecia. E hoje eu estou vivendo mais, eu não estou escrevendo tanto, nem estou assim com essa neura da criatividade. Eu estou aproveitando mais os pequenos momentos, porque quando eu sentar para escrever hoje, eu quero escrever algo que realmente tenha sentido para mim, sabe? Porque eu escrevi muita coisa hoje lá atrás que não tem assim tanto sentido, né? E coisas que eu me arrependo, e aí que me gerou essa tendinite, né? Então, um livro mesmo que me gerou essa tendinite é o Pra Hoje Respire, né? Esse livro eu escrevi ele inicialmente quando eu morava em João Pinheiro, depois eu terminei aqui em Paracatu esse livro. Esse livro eu escrevi, pode-se dizer que 80% dele em cima de um rack, né? Na minha casa, sentado no sofá. Morava eu e a Suelen aqui num apartamentozinho muito pequeno. E eu não tinha mais nada a não ser escrever, né? E por isso que o título chama Pra Hoje Respire, né? Porque esse livro, inicialmente, assim, é um livro que me resgatou muito. Aí vem a questão, quando você for ler o livro, né? Tem uma dedicatória que eu gosto muito dela, que faz todo sentido nessa questão do ato de escrever, né? Eu dedico para a Su, eu escrevo para a Su, a mulher que me ensinou a escrever, por causa dessa visceralidade com a literatura, que sempre a mesma coisa que o Tarzan tem com a Ana, que a todo momento ele está ali falando, a Ana leu, a Suelen também lê e a gente discute e briga, né, por causa disso. Tem discussões por causa da personagem, que a personagem ela tem que ser daquela maneira, então você tem aí uma parceria muito grande. E o Pra Hoje Respire vem com esse resgate, né, dentro de mim. E depois eu lanço um outro livro, antes, na verdade, dele. Na verdade, eu escrevi o Pra Hoje Respire primeiro e depois eu reescrevi um outro livro que chama Folhas em Branco, que é um livro que está só na Amazon hoje. E depois eu venho com esse livro de contos, que é uma coletânea que eu estou lançando agora, que é o
Dentro de um Abraço, que são os livros que estão em catálogo, esse e o Dentro de um Abraço. Então, esse livro aqui mesmo é um livro que retrata a relação materna, são 12 histórias sobre mães e seus filhos, né? E é um livro que veio muito as histórias assim do cotidiano, de situações de pessoas que eu via acontecendo. Às vezes eu via alguma coisa que me revoltava. Isso aqui dá uma história interessante. E depois eu falei, nossa, dá uma coletânea voltada para filhos com a relação com suas mães, né? Porque cada um dos contos inconscientemente foram escritos, né, tratando essa relação materna. Aí vem os subtemas, tratando dentro de cada conto. A minha sogra mesmo, ela sempre me lê antes também de publicar, né? E ela leu, eu dei para ela numas férias que ela teve, o original deste livro. E ela falou, adorei o livro inteiro, mas eu não gostei de um conto porque você fez algo terrível com o personagem e eu não achei certo isso que você fez. A minha sogra, ela lê, ela reza o texto todo dia, então ela é uma pessoa muito bondosa, né? E ela pegou, assim, bem no meu pé por causa disso. E até, como eu citei sobre a minha sogra, ela me fez mudar o final do Pra Hoje Respire, que era um final que ela leu também, e ela falou, olha... Isso que é um genro, né, gente? Isso é um genro, né? Então, acabei mudando o final do livro, do Pra Hoje Respire. Sempre tem essas interferências, né, de pessoas próximas. E a minha literatura, basicamente, hoje, ela é uma literatura onde que eu tento trazer críticas sociais, mas eu também gosto do entretenimento, né? Eu gosto de entreter, eu gosto que as pessoas elas ficam presas nas histórias, né? Que não sejam assim aquelas histórias arrastadas, chatas demais, né? Aquelas histórias que às vezes o escritor ele é muito pedante, ele quer às vezes forçar demais, que é uma discussão, que aquela discussão ela vale a pena e tem que ser aquela discussão. Ela não, às vezes não coloca o personagem para falar, né? O personagem para dizer o que está acontecendo realmente, a indignação. E fica um texto muito pedante, às vezes, em vez de ser um romance ou um conto literário, fica muito ensaio, né? E aí ele fica trabalhando aquele ensaio. Então, eu gosto dessa literatura que ela consegue entreter, que ela consegue trazer uma discussão, mas ela tem um entretenimento por trás, que ali num café da tarde você, às vezes, fica revoltado com algo que está acontecendo com o personagem, mas no final você também está rindo de algo que está acontecendo. Então, basicamente, a minha literatura ela é baseada nisso. Tá? Obrigada. Nossa Pilar, nossa pupilinha. A caçulinha. A caçulinha. Então, eu tenho 2 livros, lancei esse aqui, Anjos Também Sabem Amar, ano passado, na Flipperacatu, e tem esse segundo que eu lancei esse ano também, na Flipperacatu, que é A Brisa Suave Tem Seus Momentos. Vamos começar, então, pelo primeiro. O que é que eu escrevo? Eu escrevo crônicas. O que são crônicas? São fatos, algumas coisas cotidianas, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e eu, como escritora, pego esses pedacinhos do que acontece e transformo em uma história. São histórias pequenas, de 1 a 2 páginas, mas a gente consegue absorver uma historinha que seja e transformar numa escrita. Eu faço isso porque nesse segundo livro aqui tem uma história muito boa de como ela surgiu. Eu estava no meu quarto, estava assim, gente, que raio que estava me cobrando o livro. Estava me cobrando. Eu dei uma atrasada para entregar o documento mesmo. Como sempre. Eu também. Né? Mas essa é a função do editor, tá? A gente sabe. Né? Então, essa é a função. E, assim, só um adendo, eu fico muito feliz de ver que todos os livros que estão sendo lançados aqui hoje, né, é de uma editora que é de Paracatu, né, que é a editora Suíque, tá? Então, os livros que estão nessa mesa aqui hoje é da editora Suíque. A Suelen é responsável pela editora Suíque hoje, e é muito legal ver que a Pilar já está no seu segundo livro, né? E parabéns a vocês, viu? E obrigado pela oportunidade de publicar vocês, tá? Muito obrigada. A gente que agradece. Mas aqui, voltando. Tem uma crônica que chama Papai. Como que ela surgiu? Tava lá no meu quarto, Raik estava me cobrando para entregar o livro, e faltava crônica. E eu falei, da onde que eu vou tirar crônica?
Da onde que eu vou desenterrar? Já peguei todos os assuntos possíveis. Que assunto que eu vou pegar mais? Uma criancinha chegou numa van da escola e gritou, papai, toda feliz. E correu. Tipo assim, eu escutei os passinhos dela, que eu não estava na janela vendo. Mas ela gritou, papai, e correu em direção ao pai. E eu falei, gente, dá uma crônica. Esse papai deu uma crônica, porque a gente vê a felicidade de uma criança. Ela acabou de chegar da escola, que chegou da van, e o quanto que ela estava feliz. É uma coisa cotidiana que passa por nós, a gente nem percebe. Do tanto de gente que fala, esses negócios assim que acontece. Mas mesmo assim eu fui e falei, nossa, dá uma crônica. Preciso de mais uma página, né? Então, vou colocar isso e transformei numa crônica. Foi quase uma das últimas que eu escrevi. Mas voltando para o primeiro agora. Esse livro aqui, ele tem um dos motivos. A minha família sempre me motivou a escrever e a ler. Então, desde pequena, eu leio de tudo. Tanto que na Fli Paracatu eu falei que meu livro favorito continua sendo O Pequeno Príncipe. É O Pequeno Príncipe desde pequena. E foi meu primeiro livro que eu li. Pequeno Príncipe, tirando aquelas historinhas que a gente lê, Cinderela, que a gente lê As Princesas, aqueles livrinhos que tem 3 páginas, mas que o pai da gente lê e a mãe da gente lê, que parece que é um conto de fadas inteiro. Você abre assim um livro, você vê até a princesa pulando assim e andando, você fala, caramba, que chique. Isso é o universo da leitura, né? Essa é a beleza do universo da leitura, desde que a gente se entende como gente aqui, né? Ou muito antes, né? A gente já tem literatura hoje, inclusive, para antes do nascimento, né? Que bom que temos. Sim. E eu escrevi esse livro, uma das pessoas que também me ajudou bastante, que eu tenho até que falar devagar, que todas as vezes eu me emociono, foi uma professora que eu tive, a Viviane. Ela faleceu ano passado e eu dedico esse livro a ela. Minha família, com certeza, tem um papel primordial no lançamento desses livros. Porque eu tenho certeza que se eles não me inspirassem a ler e a escrever desde pequena, não teria acontecido tudo isso. Com certeza. E eu dedico esses livros, todos os meus livros terão uma página sempre dedicada a Viviane. Nesse primeiro, tem uma frase que ela me falava muito, que chama Cadê a elegância? Ela ficava falando. Aí, quando alguém falava uma palavra feia, xingava, ela, cadê a elegância? Ela falava, ela dava aula para nós de literatura e interpretação, todas as vezes. Aí fazia alguma coisa e falava assim, gente, mas cadê a elegância? Ela era a elegância em pessoa. Tanto como as atitudes, as ações e como a vestimenta também, porque a elegância também vai além de uma roupa que a gente está vestindo. Ela era sensacional. Foi um dos motivos de eu ter lançado o livro, porque eu mostrei uma crônica para ela que eu escrevi, indo agora para a parte do como a gente escreve, como que eu escrevo, como que é meu processo criativo. Eu sou metade. A crônica que eu falo do O Menino e a Pipa, que eu mostrei para ela, é pequenininha. Só que eu escrevi, foi no meio de uma aula dela, eu escrevi. E, veio do nada. Eu vim. Quando eu terminei a crônica, eu nem me lembrava mais o que eu escrevi. Foi muito estranho. Que eu só escrevi, coloquei as palavras lá na folha. No final, eu falei, Viviane, escrevi uma crônica. Vem cá, vê se ficou boa. Um tanto de erro ortográfico, um tanto de errinho bem bobinho de gramática, que eu sou meio ruim em gramática, mas ela me ajudou e ela leu. E ela falou, e eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, Pilar, você escreve já há muito tempo? Eu falei, desde pequena. Por que você não publica um livro? Eu falei, será? Eu? Como que eu vou publicar um livro? Eu dou conta de fazer um trem desse? Gente, como assim? Aí ela foi e falou, não, eu te ajudo. Essa crônica, ela fala, eu fico muito feliz. Eu falei na Fli Paracatu também. Essa crônica foi a crônica que Fernando Sabino não escreveu. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Você falar uma coisa assim comigo, eu fico muito feliz. Eu falei, então, o trem tá bom mesmo. Aí eu tá na página 33. Decorei até o número da página, que ficou muito especial. Essa é a minha crônica, uma das minhas favoritas desse livro, que é O Menino e a Pipa. E é assim, aí tem toda... Não, vou deixar para vocês lerem também. Também não vou contar, não. Não vou contar também, não. Vou deixar vocês curiosos. Senão eu vou contar, né? Tá certíssima. Se eu contar, acaba a graça.
Aí, então, voltando aqui só para fechar esse primeiro livro. Então, tem muito sentimento. Meu primeiro livro reúne poemas, reúne crônicas, algumas escritas minhas de quando eu era pequena também, reúni muitas coisas. Então, é mais uma coisa mais, entre aspas, imatura. Quase isso. É como uma criança escrevendo. Eu estava aprendendo a escrever ainda. Nesse segundo livro, que eu lancei esse ano, ele já é mais maturo. Ele é mais maduro. Tanto que a minha amiga, que está aqui também, Maria Clara, ela comenta, ela fala que a escrita do primeiro para o segundo dá muita diferença. Tem muita diferença até da forma que eu escrevi. Ela falou, tá bem melhor isso aqui. Não é querendo desmerecer o primeiro, mas tá bem melhor esse segundo. Porque o primeiro também tem a história, porque ela também é minha colega de escola, então ela viveu o que eu vivi, a perda da Viviane, então teve todo esse impacto, a gente sentiu bastante, porque foi muito... Foi muito abrupto, né? Isso. A morte sempre é abrupta, mas nesse caso foi mais ainda, né? Exatamente. Aliás, gente, eu conheço a Pilar pela Viviane. Foi a Viviane que me apresenta a Pilar, que leva a Pilar um dia lá na Academia de Letras para a gente conversar e trocar algumas ideias. Foi bem legal isso aí. Foi. Agradeço a ela. Isso. Ela proporcionando esses momentos incríveis e olha aqui onde eu estou hoje. Mas aqui, esse segundo livro, meu pai me ajudou bastante numa parte da escrita dele, porque eu escrevi crônicas e coloquei algumas perguntas no final. Ele falou assim, as crônicas que você escreveu no primeiro livro estão muito soltas. As pessoas talvez não se identifiquem. Mas se você escrever a crônica e tentar colocar um pedacinho, assim, uma perguntinha, para ver se a pessoa consegue se identificar e sentir, assim, um pertencimento no livro. Modifiquei todo o livro. Foi por isso que eu demorei para entregar também, tá? Culpa do pai. Faltou crônica e depois, quando eu terminei as crônicas, tive que modificar o final todinho para colocar pergunta. Eu tive que ler tudo de novo para colocar umas perguntas. Nesse aqui também eu homenageei a Viviane. Eu coloco uma crônica para ela falando da Bolsa de Machado de Assis. Nesse livro eu escrevo muitas memórias, muitas coisas muito mais do cotidiano. Agora é muito mais a minha volta de pessoas que eu conheço. Então eu coloquei a Bolsa de Machado de Assis. Para quem não conhece ela, então não teve a chance de ver. Todos os dias ela tinha uma bolsa que era amarela e tinha as escritas de Machado de Assis em azul. E eu ficava maravilhada com aquela bolsa, que é a professora de literatura em pessoa. Até a Bolsa Machado de Assis. Falei, gente, essa sim merece. Essa sim é uma professora na pessoa mesmo. E aí eu escrevi sobre essa bolsa. Eu escrevi sobre como ela era como professora e como ela me inspirou também. Inspirou a todos nós da sala e todos da escola. A escrita, o quanto que inspirou bastante. E nesse livro aqui, você falou do seu Ildeu, um centenário, que eu lembrei também de uma crônica que eu escrevi, que chama O que Cabe em 100 Anos, que foi a homenagem à Dona Alexandrina. A Dona Alexandrina faleceu nesses últimos dias. Eu não conheço nenhum familiar. E eu estou procurando. Caso algum de vocês conheçam, me passem o contato, porque eu quero muito conversar. Eu escrevi uma crônica em homenagem a ela. Porque foi um dos momentos do nada também que eu estava na igreja e ela entrou. E ela entrou assim, eu falei, gente, quanta história que ela carrega. Que minha maior vontade é ficar sentada do lado dessas pessoas. As pessoas ficam falando comigo, pode falar, que é muito bom ouvir essas pessoas que têm conhecimento, assim. Não tem coisa. Eu tenho a honra de ter eu tenho a sorte, não sei se é a palavra certa, mas a honra de ter uma bisavó viva ainda. E eu ainda não tive eu ainda não fui a ela para conversar, porque eu vou pegar umas histórias dela, porque com certeza ela tem história. Ela tem história, porque tem muitas coisas que eu não sei, muitas coisas que ela já viveu, então eu posso transformar tudo isso em crônica, porque o meu próximo livro vai ser isso, vai ser só memória. Memórias de pessoas que eu posso transformar em algumas crônicas. Porque o livro eu carrego, quando eu escrevo, eu quero eternizar as pessoas. Porque eu tive uma professora, Berenice, que é amiga da Ruth, muita amiga da Ruth, e ela... Quase todos nós aqui fomos alunos de Berenice. Da minha geração para baixo, quase todo mundo foi aluno de Berenice. Berê.
E ela me deu aula quando eu era pequenininha. E eu escrevia. Eu comecei a escrever principalmente com ela. Nas aulas dela, ela passava lá, gente, escreva um textinho. Pode ser de 20 linhas no máximo. Eu chegava lá com 3 páginas. 3 páginas. Se não chegasse com 3 páginas, não era uma história de verdade. E foi aí que eu comecei. Aí ela me incentivava tanto que teve um dia que eu entreguei para ela um texto que eu acho que eu estava num bloqueio criativo desde pequena, desde aquela idade, do tanto que eu escrevia. Que ela me passou uma atividade, que era para escrever uma história fictícia. E nesse dia, eu me lembro que eu escrevi, deu tipo assim, 20 linhas. Ela falou, Pilar, você tá bem? O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque se você escreveu isso, eu sei que você consegue mais. Eu falei, tia Berenice, eu não estou dando conta de escrever. Não sei, eu não estou dando conta, não está fluindo. O que eu posso fazer? Ela falou, me entrega semana que vem. Beleza. Era uma terça-feira, mais ou menos, se eu não me engano. Passei quarta sem escrever, olhando para a folha, pensando o que eu vou tacar para escrever mais. Terça, quarta, quinta, sexta-feira, deu o fim de semana, sentei e olhei para a atividade. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Tia Berenice confiou em mim que eu ia escrever mais. Então, eu tenho que escrever mais. Joguei a folha no lixo e falei, não, vou começar do zero. Escrevi, fui escrevendo. Aí eu usei de inspiração, eu lembro, o filme Avatar. Avatar, os bichos azul, grandão, altão. E criei um mundo, um planeta que tinha esses bichos azul, que foi incrível, foi guerra, e eles lutavam para defender a palavra, porque o mundo estava, tava acabando a escrita no planeta. Eu, pequena, eu tinha o quê? Eu tinha a idade dos meus irmãos para menos. Meus irmãos têm 13 anos, então, eu tinha uns 12 anos, 11, e eu escrevendo. Faz um tempão, né, gente? Nossa, nem lembra. Um tempão, só uns 5 anos atrás. A pandemia que mexeu com o meu tempo, assim, a pandemia me deixou toda sem rumo. Todos nós, né? Todos nós. Mas aí eu escrevi, cheguei com a história lá para Berenice, falei, Berenice, 3 páginas. Frente e verso. Consegui. Entreguei para ela, ela leu. E ela foi, passou uma outra atividade, e ela ficou lendo na aula, e ela falou, Pilar, tá incrível essa atividade, eu posso mostrar para outra turma? Eu falei, pode mostrar. Fique à vontade. Ela pediu para falar com você da ausência dela, que ela tinha fisioterapia. E aí ela não pôde vir, mas mandou um abraço para você, viu? Manda um outro para ela. Eu vou mandar mensagem para ela também, mas manda um outro abraço. E eu senti falta dela. Eu fiquei esperando ela chegar. Fiquei esperando ela. Eu sabia que ela ia vir. Eu fiquei assim, gente, a Berenice não veio. E eu também devo muito a ela. Então, desde pequena, a gente mora no meu coração. Tia Berenice, para mim... Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Cai não. Mas, aqui agora, finalizando, vamos falar então sobre o final mesmo. São um livro de crônicas que eu fiz com muito amor e carinho. Eu aconselho vocês a lerem, tá? Então, pode ser uma menininha de 17 anos, vocês falam assim, o que pode sair de bom de uma menina de 17 anos nesse mundo de hoje em dia? Esse mundo de hoje em dia, esses meninos de hoje em dia só ficam no telefone. Pelo contrário, até Raik Dani estava conversando comigo, que eu sou uma pessoa que não responde mensagem, não. Eu não fico no WhatsApp. O Instagram, para eu responder, é 30 anos para responder. Então, tipo assim, eu sou o contrário. Quanto mais eu gosto muito mais, eu priorizo principalmente escrever no papel. E depois tem todo o trabalho para digitar para o computador. Porque eu acho que ter a folha e o lápis na mão é uma outra coisa. É um outro mundo. Que bom a gente perceber um pouquinho de como que é o processo, né, da escrita de cada um no celular, à frente da TV, a outra ainda no lápis, papel, né, tarzando o braço na academia, e como né, interessante essas conversas. E, assim, mais uma vez, eu agradeço esse espaço que o Sempre um Papo nos proporciona, até para nos chamar um pouco mais a atenção, escritores paracatuenses da região, para a gente fazer mais isso. Né, ter sempre um papo para a gente trocar as nossas ideias, as nossas impressões, né? E eu já caminhando aqui para a gente encerrar,
Eu penso que Paracatu precisa disso, né? Porque a gente não tem dúvida, Pilar, que você escreve bem. Né? A gente não tem dúvida que você, no auge da sua experiência de 17 anos, tem muito para contribuir, porque você fala do seu lugar, né? Da sua geração. E eu falo da minha geração, do meu lugar. Tá? Por que eu faço aquela brincadeira de perguntar a idade no início, né? Justamente por isso, nós estamos aqui perspectivas muito diferentes de vida e histórias de vida muito diferentes, mas a literatura consegue fazer isso, né? Entrelaçar-nos e nos abraçar. Então, para a gente abrir, né, para algumas perguntas, vou deixar então aí vocês livres para, se quiser saber alguma coisa, curiosidade sobre a nossa escrita, os nossos processos. É isso. É meu. É porque eu não... Ruth perguntando sobre verás que um filho teu não foge à luta. Eu uso duas matérias-primas na minha literatura. A Bíblia, sempre, desde sempre, usei, e experiências. O verás que um filho teu não foge à luta foi um fato histórico que aconteceu comigo. Eu, com 16 anos de idade, participei ativamente de uma campanha eleitoral, foi minha primeira incursão na política, e eu descobri, por má sorte minha e de quem estava lá, uma fraude. Vários defuntos tinham votado. Eu estou falando em 82, quando o voto era em folha de papel, viu, gente? Quem defende voto na folhinha do papel é porque quer roubar a eleição, é porque ele quer roubar a eleição, só por isso. O voto é urna eletrônica, só por isso. Bom, e aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo, denunciei para o prefeito, foi denunciar para o juiz em São João do Sabugi, aí nós estávamos ainda em 15 de novembro, e aí houve uma confusão na minha cidade, quebrou tudo, e aí um soldado me ameaçou. Depois a gente soube que entre São João e Ipueira, onde era apurados os votos, tinha um grupo que estava lá, numa emboscada para matar a mim e ao prefeito. Eu fui jurado de morte. Então, na madrugada de 17 de novembro de 1982, eu fui tirado de minha cidade, eu era um menino, escondido na carroceria de uma caminhoneta, misturada nos sacos, e fui levado para Paraíba, para a região do Brejo, para Gurjão, um primo meu, e ali ficar escondido até as coisas se acalmarem e eu poder voltar para Ipueira. Cheguei na minha cidade, lá em Gurjão, eu tive que convencer o meu primo que eu não tinha matado ninguém, muito pelo contrário, eu estava sendo ameaçado de morte. É a partir daí que eu escrevo Verás que um filho teu não foge à luta, e o resto é obra de ficção. Inclusive, aproveitando que Ruth trouxe, né, esse livro, foi um dos livros que nós já discutimos no nosso clube de leitura, tá, pessoal? Já estendo o convite a vocês. A Academia de Letras do Noroeste de Minas tem um clube de leitura. A gente se reúne toda segunda, sexta-feira do mês, às 19 horas. E o nosso próximo encontro vai ser 17 de outubro. E a gente está lendo agora, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Nossa, aquele livrão? Aquele livrão mesmo, tá? Mas não vou conseguir ler tudo até dia 17 de outubro. Lê até onde você conseguir e vá. Para você ver o que é um clube de leitura, para você ter essas trocas e essas experiências que para nós é muito importante, né? Esse verbalizar coletivamente, né? E eu conversava muito isso sobre com um amigo meu hoje, que a gente está perdendo esse espírito de coletividade, talvez por descaso em escutar o outro, né? É sempre um celular na mão, é sempre uma preocupação na cabeça. E quando eu vejo uma menina, né, de 17 anos dizer: eu vou escrever o meu próximo livro de memórias. Gente, eu posso ir para minha casa hoje e dormir tranquila, né? Porque eu sei que Paracatu está em excelentes mãos. Né? E um dos nossos sonhos também para Paracatu e da Academia de Letras é uma Academia de Letras Infanto-Juvenil. Né? Aproveito o espaço, sociedade civil toda aqui reunida, nos apoie nesse projeto. É um projeto que a gente quer muito, né? Porque só por meio da escrita, por meio da arte, que a gente vai libertar essa doidice aí, né? Essa alha toda que a gente está vivendo na nossa sociedade. Temos mais perguntas? Eu só queria complementar aqui, eu estou rouca de tanto contar a história e aí a garganta está indo embora, as cordas.
hoje, no Cutucá, 2 alunas falaram que precisava ter mais em Paracatu, mais leitores e escritores. Meninos de 5º ano, né? 2 meninas. Então, Pilar, eu gostaria de dirigir a você principalmente, porque eu, quando era mais nova, eu escrevi inúmeras peças de teatro. Eu trabalhava na prefeitura e a gente fazia um trabalho em conjunto com a Fundação CESP, que era o hospital que tinha aqui, público, e o Mobral, que existia na época, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, mais a Secretaria de Educação, e tudo era por conta nossa, cultura, esporte, tudo era por nossa conta. E a gente escrevia, vinham as mensagens para desenvolver com as mulheres, com as comunidades, e a gente transformava aquilo numa peça de teatro. Infelizmente, eu não tenho uma cópia delas, e foram inúmeras peças, né? E que foi muito sucesso na época. Então, que você continue escrevendo, aproveita essa vontade, né, e essas ideias que chegam repentinamente aí, esteja sempre com a cadernetinha na mão e um lápis ou uma caneta e segue firme, porque, como a Dani falou, vai dormir tranquilo, porque é isso que faz a gente que já está dobrando o cabo da Boa Esperança, ver pessoas como você começando com essa garra toda, viu? Parabéns. Obrigada. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. É importante, né, a formação de escritores, né? Eu trabalho com oficina criativa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Recentemente eu fiz uma oficina com os meninos do Consciência e Arte, e aí os meninos terminaram e falaram assim, eu tenho vontade de lançar um livro, né? E eu falei, eu tenho vontade que mais pessoas mais jovens lancem livros, né? E a gente, com a editora aqui em Paracatu, a SUIC, quando a gente vê a Pilar lançando o livro dela, e parte da família, né, do interesse da família, de apoiar, de estar ali do lado, não são todos os meninos e meninas que têm essa oportunidade de ter o pai, a mãe. Eu vejo o pai da Pilar, a mãe da Pilar, acompanhando em todos os projetos, em todos os lugares, então isso faz total diferença. E o que a gente precisa é dessa formação, sabe? De entender como funciona a publicação de um livro, como você pode encontrar uma editora, como você pode aprender a escrever, que também tem a forma de aprender a escrever, né? Tem algumas técnicas que facilitam entender a forma de construção de um livro. Então, parte daí também, dessas oficinas. E cada vez mais eu tenho parcerias com a academia, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer alguma oficina na academia ali, para trazer essa formação, trazer essas pessoas mais próximas. E você está de parabéns, Daniela, porque todas as vezes que você repete e reforça, né, a gente quer colocar uma academia infanto-juvenil, a gente quer um grupo de pessoas, de jovens ali dentro da academia. Reforça-se mais publicação de livros, reforça-se mais leitores. Isso é importante e Paracatu cada vez mais cresce, né, na literatura, né, e a gente está de parabéns, é isso. Tá? Ruth, para completar, né, para responder principalmente o que estava falando, mas eu queria agradecer pelas palavras e também queria falar que eu quero o diferente, eu quero ser diferente, principalmente igual você falou, que tem muitos escritores que lançam na Fliparacatu que já estão com a idade mais avançada. E eu quero fazer parte, assim... Não, só números. Só são números. Nem sempre. As aparências também, assim... Você está escrevendo pra caramba, tá? É verdade. E eu quero fazer parte de uma nova levada de escritores. Quero que, se puder ajudar também, eu conheço um menino que quer muito lançar um livro e ele falou que... eu falei para ele, se você quiser qualquer tipo de ajuda, você me fala, me manda mensagem, 12h, 1h, eu demoro para responder mensagem, mas eu respondo. Então, pode me mandar mensagem que eu ajudo, faço questão, porque é realizador. E a gente precisa de mais gente assim. Então, a gente precisa de mais pessoas nesse rumo, né, nesse ramo da cultura, de buscar cada vez mais. E Paracatu precisa crescer nesse ramo.
Então, eu busco isso. Temos mais uma pergunta? Boa noite a todos. Eu sou meio que movido pela interrogação, adoro interrogação. E a escrita inspira, ela chama atenção, ela motiva muita gente, é um combustível. E eu queria fazer uma pergunta geralzona. Por quê? Por que escrever? Respondam, por que escrever? Eu posso começar? Porque eu acho que o meu exemplo de escrita destoa um pouco do que eu percebi aqui nas apresentações. Eu escrevo porque senão eu fico doida, me sufoca. Eu preciso colocar no papel as situações que às vezes eu não posso verbalizar, muitas vezes eu não posso verbalizar, e a linguagem me permite que eu possa, por alguns recursos linguísticos, colocar isso em outras palavras e parece aos outros que eu digo algo, mas eu sei que eu estou escrevendo dizendo outra coisa. E esse livro que eu lanço agora, Conectada, pode não parecer, gente, mas eu sou muito vergonhosa. Eu sou vergonhosa. Eu sou. Não queria publicar, não queria, de jeito algum. Eu falei, não vou. Porque esse livro nasce de um exercício terapêutico. O meu terapeuta fala, olha, eu estou te dando esse caderninho aqui e você vai escrever nesse caderninho aquilo que você acha que está precisando de colocar no papel. E eu começo a colocar isso, né? Durante um ano a gente faz essa escrita, e ele é o meu único leitor. E no segundo ano ele fala, agora você vai pegar esses seus poemas, que por características são pílulas, são muito curtinhos, né? Meus poemas são curtos, e você vai publicar eles no seu Instagram. Eu falei, não vou fazer isso. Não tenho coragem de fazer isso, de me expor a esse ponto, né? Ele, não, vamos lá, esse é o exercício que eu preciso para que você... Né? Então, no meu caso, Manuel, a escrita ela me salvou de várias questões minhas mesmo, né? E aí, quando eu tenho, então, coragem de escrever, de publicar esses poemas, eu vou atrás desses que eu tinha já escrito no Instagram e seleciono os que estavam inéditos, né? A gente pega os inéditos, eu custei muito a chegar a 100, acho que 100. Em 100 poemas, né? Foi muito difícil para mim, né? Por essa questão. Então, mas hoje eu percebo, quando eu olho para aqueles poemas, né? Eu vejo o quanto que me curou, que me salvou, que me libertou, que eu pude colocar as minhas críticas, as minhas reflexões, né? E como as pessoas, e como aquilo que eu queria de estilo de escrita, eu estou colhendo agora e percebendo, porque tem gente que fala, nossa, sabe aquele poema seu do Mãe, sopra aqui, né? Que para mim que é uma referência. É só isso meu poema, tá, gente? Mãe, sopra aqui. É só isso, né? Mas muitas pessoas já chegaram a mim e disseram, olha, aquele seu poema me salvou. Aquele seu poema me trouxe memórias de coisas que só minha mãe conseguia falar, só minha mãe conseguia fazer, e eu pude lembrar daquilo, né? E na verdade, para mim, ele não nasce dessa forma, né? Ele nasce com uma outra proposta. Mas o legal é isso, né? A escrita é isso. Ela transborda, né? Para mim, a escrita é terapêutica. Até então, ela tem sido terapêutica. Também. Bom, tentando responder a pergunta do Emanuel, né? Miguel, desculpa, Miguel. Miguel, escritor também, viu, gente? Está perguntando aqui para nós. Mas eu vou levar para o meu livro também. No livro Incontroverso, eu tenho um poema que diz o seguinte: o brasileiro não precisa ser estudado. O brasileiro precisa estudar. Entendeu? Porque tem essa expressão, né? O brasileiro precisa ser estudado, né? No meio comum tem isso aí. E aí eu coloco assim, o brasileiro precisa estudar. O brasileiro precisa estudar, o brasileiro precisa ler, ler, escrever, pesquisar. Né? Primeiro, para não falar um punhado de bobagem que as pessoas costumam falar por aí, para não ficar escrevendo um punhado de besteira que costumam ficar escrevendo por aí. Algumas pessoas, né, os chamados negacionistas da vida, tal, e sensacionalistas também, né? Então, aí eu estou trazendo para esse livro, para esse poema, Miguel, porque é o seguinte: eu escrevo para colaborar
com a literatura, sabe? Para que, quem sabe, através do meu livro, através dos livros dos colegas que estão aqui, dos escritores, do seu livro também, Miguel, as pessoas possam ter mais conhecimento das coisas, né? Possam pesquisar mais, possam entender mais esse universo que a gente vive, entendeu? Então, eu escrevo para tentar colaborar com isso aí. E aí eu queria aproveitar também a oportunidade na sua pergunta, e já foi falado aqui na minha biografia, que quando eu fui vereador, eu fui o autor de uma lei que criou a Bolsa de Produção Literária em Paracatu. Para vocês terem uma ideia, é lei em Paracatu. Até aproveitar que tem um vereador aqui presente, né, o Cássio, que é o professor também, até já falei com ele a respeito disso. É lei, gente, há mais de 20 anos, e não é cumprida. Bolsa de Produção Literária é para isso, é para fazer com que as pessoas, como o Ruth colocou aqui, alguém colocou aí, as crianças perguntando, né, como podia fazer para, mais ou menos assim, né, para escrever mais e tal, para que nós tivéssemos mais leitores e mais escritores em Paracatu. Bolsa de Produção Literária vai ajudar muito isso, né, para que o próprio governo municipal possa fazer, através dessa bolsa, com que as pessoas escrevam, possa financiar, possa pagar, possa patrocinar os livros. Existe lei em Paracatu para isso. O atual prefeito, até quando ele assumiu no primeiro mandato dele, ele falou para mim que queria fazer valer a Bolsa de Produção Literária. Ele está no segundo mandato e até hoje não fez valer. Tomara que, quem sabe, com essa fala minha aqui, né, e o vereador me ouvindo aqui, quem sabe ele possa fazer valer. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, gente, para dizer o seguinte: esse livro Incontroversos que eu escrevi agora é um livro que não é bem da Bolsa de Produção Literária, mas é um livro que está, na realidade, trazendo essa oportunidade, que trouxe essa oportunidade através do governo federal, né, através da lei Aldir Blanc, né, que veio para a etapa municipal e a etapa estadual também, mas que deu oportunidade para que escritores pudessem escrever, participassem de uma espécie de um concurso, né, e através desse concurso foram escolhidos, então, 3 livros aqui em Paracatu, que foi o meu, tem um outro da Daniela e tem um outro do Raik também, né? E esses 3 livros estão sendo pagos por essa lei Aldir Blanc. Por isso que o meu livro, Incontroverso, é distribuição gratuita. Não é de Bolsa de Produção Literária ainda, daquele projeto meu, mas pelo menos tivemos essa oportunidade de divulgar esse livro, de publicar esse livro. Tá bom? O meu processo, eu sempre, desde muito cedo, eu sabia que eu queria escrever. E, inicialmente, eu não sabia por que eu queria escrever, mas eu queria. Então, eu vou nas minhas memórias muito antigas, ainda nos anos 80, início dos anos 80, eu já escrevendo. Minha irmã era bibliotecária, então eu fiz o curso de datilografia e ia para a biblioteca já escrever. Então eu sempre gostei muito. Eu poderia dar a resposta que Daniela deu, eu escrevo para não endoidecer, mas não é só isso. Eu já dei, inclusive, uma resposta muito parecida. Principalmente, eu acho que quando esse ano eu fiz meu aniversário, a gente riu muito na igreja, porque eu fiz o aniversário de 170 anos. Porque é exatamente assim que eu me sinto. Eu acho assim, eu vivi com muita intensidade todos os momentos da minha vida e acho que tenho muito para contar, muito para falar, muitas narrativas. Então eu escrevo para também sair, né, tudo isso. Agora mesmo que eu estou escrevendo esse livro, que ainda todo dia eu mudo o título, ou eu escrevo ou não faço nada, porque são vozes aqui, as vozes, né? E eu não sou esquizofrênico, não. Sou escritor. Então são vozes, são histórias. E aí quando bate o ponto final naquela história, eu sinto uma angústia, porque, puxa vida, eu vou parar de conviver com essas pessoas aqui, que eu estou convivendo, conversando, ouvindo, dialogando, envolvido com a história de vida. Ana, não acredita, hoje ela já acredita em mim, mas tinha determinado personagem que eu escrevi. Eu tenho aí o livro Nem Todos Serão Felizes, um romance, que tem uma personagem que, quando apareceu, eu pensei, vai fazer aquilo, né? Não presta, essa pessoa não presta. E aí eu tentei nessa história melhorar essa pessoa e não tinha jeito. Aí eu dizia para Ana, mas aquela personagem vai fazer merda nessa história. Ana, como a história é sua? Minha é uma ova.
Cada um tem a história, cada um tem a vida, tem as características próprias. E depois que você começa a história, as personagens vão andando, vão caminhando, vão traçando o próprio destino. Então, eu escrevo para dar vozes também a essas pessoas, a esses universos que a gente cria, né? E escrever é um ato de rebeldia. Ah, sou eu? Ah, tá. Como eu falei antes, né? Atualmente eu não escrevo tanto como eu escrevi antes. Mas o que me motiva realmente a escrever é essa questão dessa rebeldia também, sabe? De ver certos fatos que eu não concordo e eu decido colocar no papel, eu decido dizer, né? Dar voz. E atualmente eu preciso escrever mais, sabe? Eu preciso terminar alguns livros. Tem um livro mesmo meu maravilhoso que eu quero terminar de escrevê-lo, né? E eu preciso disso, né? Escrever faz bem, sabe? Escrever é libertador, é terapêutico, mas a gente também tem que pensar no leitor, sabe? Eu acho que a gente às vezes escreve para a gente, né? Mas quando a gente decide publicar, tá lá o leitor, as pessoas que vão receber. Eu só preciso escrever mais um pouco só, tá? Mas é a rebeldia que me faz escrever. Eu escrevo com o intuito, porque quando eu escrevo eu me sinto tão bem escrevendo e eu queria passar isso para o leitor. Eu também penso a mesma coisa e eu queria que quando ele lesse o meu livro, ele se sentisse tão bem, fosse um momento para ele respirar e refletir. Que as crônicas, eu penso bastante nisso, de trazer uns olhares diferentes. Aquilo que as pessoas não olham, eu vou dar um palco para elas, porque no mundo que a gente vive é muito acelerado. A gente para de ver o simples. O que tá na nossa cara todo dia, a gente não vê, porque é muito corrido. Então, eu pego esse momento, eu aproveito e escrevo com essa intenção de dar um olhar diferente e apresentar para as pessoas que leem isso também, sentir a paz que eu sinto quando escrevo. Temos uma última participação. Boa noite a todos. Tarzan, a gente teve aquela outra reunião lá na Mundo Pilatável, esqueci qual lugar, Academia de Letras. Você contou algumas histórias lá, eu fiquei apaixonado com as suas histórias reais. E com essa sua experiência, o que você daria de conselho para Pilar? O que você, com tudo aquilo que você já escreveu, com tudo aquilo que você vivenciou, e você vê ela hoje com 17 anos, e para que ela talvez erre menos, ou talvez que os erros dela também possam ensinar as outras pessoas. O que você diria para ela? Primeiro, eu diria o seguinte: leia muito. Vai nos profundos, nos clássicos. É importante ler literatura contemporânea, mas eu vou dar uma dica de um escritor. Leia Dostoiévski. Todo ele. Eu li todo Dostoiévski. É quem mais mergulha na alma. Essa é a primeira questão. O Hayek falou sobre o leitor. Eu já penso de forma completamente diferente. Eu, quando escrevo, se eu for escrever pensando no leitor, eu vou estabelecer censuras. Você está me entendendo? Censura. Mas será que fulano como é que vai receber isso? Cicrano como vai receber, e etc. e tal. Eu penso que você deve deixar fluir o máximo que você puder. Escreve tudo que lhe vier à mente. Publicar, tudo bem, você pode até decidir, isso vai para o lixo, isso vai para a publicação. Mas leia muito, leia Dostoiévski, todo. Sem exceção. Todo. E escreva muito, sem preocupação. O que é que papai vai pensar sobre isso? O que é que mamãe vai pensar sobre aquilo? Porque muitas coisas que eu escrevi, por exemplo, Birozin, se eu fosse pensar no que Ana, quando eu mostrei o texto da polêmica, ela disse: você vai ter coragem de publicar isso? Eu disse: Ana, eu tenho aqui uns 10 leitores só em Paracatu, no jornal. Os 10 leitores estão acompanhando a história desde o começo. Eles vão entender isso aqui. Entendeu uma ova. O jornal, com 3 dias, esgotou. O jornal era o povo fazendo xerox dos textos e rodando em igrejas, em tudo que foi canto. E fui massacrado num programa de rádio, ao vivo, tudo isso. Mas me firmei, foi isso que me firmou como escritor em Paracatu.
Isso me firmou aqui. As pessoas me identificam assim. Eu vou na feira, o cara escuta minha voz. Ah, você é Tarzan, aquele escritor. Então, isso foi o que fez me firmar. Foi difícil o que nós enfrentamos lá em casa. Mas eu continuo escrevendo sem... Então, não ligue para isso, não. Seja honesta consigo. Fale de você profundamente, porque isso vai chegar no coração das pessoas. Elas vão sentir essa sinceridade. Muito obrigada pelos conselhos, amei. Agora o pai mandando eu dar conselho para a filha, não pode, que responsa. Pessoal, após o encerramento aqui da nossa conversa, os autores estarão disponíveis para autógrafo e a gente agradece muito a presença de vocês numa quarta-feira de jogo do Atlético, de jogo do Palmeiras contra o River Plate. A gente sabe, né, que vocês vieram para nos prestigiar e a gente só tem que agradecer, né? Eu agradeço muito aos autores que estão aqui conosco, que toparam, né, essa empreitada quando o Afonso me convida à Academia de Letras. Eu falei, e aí, galera, vamos? Porque está todo mundo lançando o livro agora, né? Acho que eles mereciam essa oportunidade, né, de ter esse espaço para falar das suas obras. A gente agradece ao Sempre um Papo, em nome da Joana aqui presente, nossa parceira de sempre. Boa noite, muito obrigada a todos.